Uma das maiores reclamações que eu vejo os fotógrafos fazendo é o tempo que eles levam na pós-produção. Muita gente que eu conheço leva em torno de um mês para entregar as fotos de um casamento. Leva uma semana e meia, 2 semanas para entregar as fotos de um ensaio. E fica pensando como é que eu posso fazer para diminuir esse tempo. E eu tô aqui gravando esse tutorial porque eu vejo muita gente reclamando desse prazo. E antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Will Barbosa. Eu sou fotógrafo desde 2004, profissionalmente, porque eu já fotografo com analógica, eu já fotografo, comecei a fotografar com digital antes disso. Mas profissionalmente, eu atuo na fotografia desde 2004. E durante muito tempo, eu levava muito tempo para fazer as minhas pós-produções. Eu atrasava material, eu me estressava de ter que ficar na frente do computador só selecionando as fotos e vendo o que eu vou entregar, editando e não sei mais o que. E durante os últimos 10 anos, eu lapidei esse processo de pós-produção e hoje, ao invés de levar um mês e meio para entregar as fotos do casamento, eu levo menos de uma semana. Ao invés de levar uma semana, duas para entregar as fotos de um ensaio, eu levo 3 dias, 2 dias, um dia. Se eu fotografar um ensaio no sábado, na segunda-feira o meu cliente está recebendo as fotos. Por isso que são 2 a 3 dias. Depende de quando eu fiz para ver quando é que eu vou entregar. No momento que eu sento para fazer a seleção das fotos e a edição, eu vou levar um curto prazo de tempo para terminar elas para poder enviar para ele. Esse tutorial tem como objetivo principal mostrar para vocês que isso é possível. E como é que eu faço? Porque eu vou para as redes sociais e eu vejo muita gente reclamando do prazo que está levando para entregar as fotos. Aí tem gente estressado, tem gente cansado, tem gente que não tem tempo livre, tem gente que já está indo para um burnout de acúmulo das coisas, não está dando conta, se estressa e enfim. O meu objetivo com esse tutorial aqui, que vai ser dividido em várias partes, é mostrar para vocês que é possível fazer esse processo pós-fotografia muito mais rápido. E eu já vou fazer algumas pontuações. Normalmente a gente trata edição como todo o processo depois de fotografar, é selecionar as fotos, é tratar as fotos, é botar no Photoshop, etc, etc, etc. Eu vou tratar como 3 formas diferentes. Eu vou tratar como edição, tratamento e manipulação. Para mim, a edição é toda a parte de gerenciamento dos arquivos, onde eu vou fazer os backups, onde eu vou fazer a seleção, quais fotos eu vou selecionar e o que eu vou fazer com essas fotos depois que eu selecionar. Eu, quando faço um ensaio, por exemplo, eu vou usar uma formatura, tá? Aqui de exemplo, que eu fotografei faz 3 semanas. Já está entregue, já está tudo. E eu vou usar aqui de exemplo para mostrar para vocês como é que é o meu fluxo. Mas quando eu tenho um cartão com as fotos de um trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer são backups. Eu tenho essa foto no cartão, eu vou passar essas fotos para um HD de trabalho, que é o meu SSD hoje de trabalho. Eu também vou passar essas fotos para um primeiro HD de backup, vou passar para um segundo HD de backup, e se possível, eu vou passar para a nuvem. Por que tudo isso? Porque sempre dá erro. Se eu não tiver backup e acontecer alguma coisa com essas fotos, eu estou ferrado. Então elas vão continuar no cartão até eu entregar, elas vão estar no meu HD de trabalho, elas vão estar em 2 HDs de backup e vão estar na nuvem. Eu uso o do Google Drive, pago ali, mando para a nuvem, todo o meu trabalho pós-produzido, selecionado, tratado está na nuvem e está no meu HD também, então eu não corro o risco de perder essas fotos. Se possível, trabalhe também com uma câmera que tenha 2 slots de cartão, porque tu tem redundância. Backups nada mais são do que redundâncias, tá? Então tu vai ter no teu cartão, tu não vai mais mexer no cartão. E se tu possível tenha 5, 6, 10 cartões diferentes, é investimento, é investimento. Mas se tu dá na fotografia, tu tem que investir. Tu investe em equipamento, tu investe em cartão, tu investe em luz, tu investe um monte de coisas. O cartão talvez seja um dos itens mais baratos e é um dos itens mais negligenciados. Eu vejo gente usando o micro SD com um adaptador. O que vai acontecer? Em algum momento aquilo ali vai corromper. Ah, nunca corrompeu. Nunca acontece até acontecer. A partir de hoje, se tu ainda usa micro SD com um adaptador, joga fora, usa para o celular, usa para o teu drone, mas não usa na tua câmera. Usa cartão SD, tamanho certo, dentro da tua câmera. E a partir disso, eu vou ter as fotos no meu HD, eu vou usar para selecionar, vou fazer toda a pós-produção, vou exportar e vou mandar para o meu cliente. E depois, quando ele tiver essas fotos que ele confirmar, eu vou apagando os meus backups. Eu preciso frisar outra coisa também. O funcionamento de um arquivo RAW. Um arquivo RAW, ele é um arquivo de informação, ele não é um arquivo de imagem. A imagem que a câmera te mostra é uma pré-visualização baseada naquele arquivo de informação.
Eu digo isso porque a câmera processa a imagem de um jeito e o Lightroom processa de outro. Tanto que é comum muitas pessoas virem dizer: ah, mas o Lightroom está me mostrando uma foto diferente do que eu vi na câmera. Sim, porque ele processa diferente. Então vocês têm que entender como é que funciona isso. Ele vai te gerar um arquivo de informação e a partir desse arquivo de informação a câmera vai processar ele com as configurações que tem lá no menu dos modos de câmera, tipo retrato, paisagem, preto e branco, neutro, vívido e mais um monte de coisas que eu sei que tem na Canon e pode ser que tenha nas outras, eu não sei como é que funciona nas outras câmeras. Mas ele faz essa pós-produção, esse pós-processamento no arquivo de informação. E eu vou usar isso a meu favor. Então, assim, eu nunca faço a seleção das fotos e a primeira parte da curadoria é a seleção, a primeira parte da edição é a curadoria é a seleção das fotos. Eu nunca faço a seleção direto no Lightroom. Eu uso visualizadores de RAW. O visualizador de RAW que eu uso hoje é o Faststone. Ele é gratuito, então eu vou colocar inclusive o link aqui na descrição do vídeo depois, para vocês poderem baixar, porque existem outros. Existe o Photomechanic, existe o próprio Lightroom, que também é um visualizador de RAW, lá na parte de biblioteca. Tem o Bridge, da Adobe, só que normalmente eles são pesados. E eu prefiro usar um que seja muito leve. O Faststone é muito leve. E ele vai puxar o arquivo de visualização que está incorporado. A câmera gerou esse arquivo de visualização, está incorporado dentro do RAW. Ele vai pegar e puxar isso de forma quase instantânea. Se vocês pararem para importar as fotos no Lightroom só para daí fazer a edição e o tratamento, vocês vão ver que ele demora 1 segundo, 2 ou 3 para gerar a foto final. Se eu trabalhar com... Aqui eu tenho 710 fotos nesse trabalho. Se eu levar 2 segundos para ele gerar essa visualização, soma em torno de 23 minutos. É o tempo que eu perco para ele gerar essa visualização. A partir disso, eu palpo esse tempo. São menos fotos que eu vou inserir para dentro do Lightroom, menos fotos que eu vou ter que visualizar uma por uma depois para fazer a pós-produção. Até porque eu não faço mais a pós-produção em uma por uma. E vocês vão ver todo esse processo. A partir de agora eu vou mostrar para vocês passo a passo de como é que eu faço. A primeira parte do processo de edição, que vem antes do tratamento, é a parte de seleção. Expliquei para vocês ali que eu faço a seleção com o Faststone. Ele pega, abre o RAW, vê a visualização que a câmera criou e me mostra. Eu estou com ele aqui na tela, vou abrir para vocês aqui um, por exemplo. Isso aqui é a formatura que eu fiz 3 semanas atrás. Isso aqui é antes dela entrar na colação, tá com as amigas ali na rua, coisa assim. E eu tenho várias fotos. No Lightroom, se eu fosse fazer essa sequência aqui, ele demoraria 1 segundo, 2, 3 para conseguir carregar a próxima foto. Aqui ele está fazendo quase instantaneamente. Leva menos de meio segundo para gerar, aparecer na tela. Ele precisa puxar a visualização que já está pronta. O Lightroom ele gera uma visualização nova. Então eu perco muito menos tempo nessa questão. O que eu vou fazer? Eu vou criar pastas. São 710 fotos, aqui tem 500, porque eu já fiz todo esse processo antes para deixar pronto para agilizar o processo para vocês. São 710 fotos, eu iria criar 10 pastas de 71 fotos, para dividir exatamente em 10% cada pasta. Por que eu faço isso? O nosso cérebro ele tende a olhar as grandes quantidades e pensar: a gente não vai conseguir, vai dar trabalho, vai demorar. A gente precisa enganar, às vezes, o nosso próprio cérebro. Isso parece um papo de coaching, mas é real nesse... Eu também não sou muito fã de coaching, mas isso funciona para mim, porque eu sou procrastinador. E eu tenho que achar estratégias para vencer a minha própria procrastinação. Então, o que eu vou fazer? Dividir ela em 10 partes, 10 pastinhas. Aqui eu só fiz 3 para agilizar o processo, porque eu só preciso mostrar como é que eu faço. Eu não preciso mostrar 1 hora e meia de edição de fotos, porque é o que eu levo para selecionar e começar a tratar elas. Principalmente quando é quantidade pequena, assim, 700, 600 fotos é mais rápido. Eu estou aqui, fiz 3 pastas, já separei 70, dão 210. Já estão no Lightroom, inclusive, mas eu vou mostrar o passo a passo aqui igual, não tem problema. A partir disso, antes de começar a separar pelas pastas, eu vou vir aqui em cima, em View, e vou aqui em Shuffle Images. Que nada mais é do que ele gerar uma ordem aleatória das fotos. Por que eu vou fazer isso? Vocês devem estar se perguntando. Por que eu vou fazer uma ordem aleatória das fotos? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui uma sequência, tá? São várias fotos parecidas. E eu tenho essa tendência também. Eu sou um clicador compulsivo.
Então a mesma sequencinha, a mesma cena, eu vou fazer ali 5, 10, 15 fotos de uma vez só, assim, porque eu tenho aquela coisa de tipo, uma delas deve ter ficado boa. E tu é sempre tão bom, não quanto as fotos que tu faz, mas quanto as fotos que tu mostra. Então eu posso fazer 100 fotos de uma cena. Selecionei uma que tá matadora, eu sou um baita de um fotógrafo. Mesmo que as outras 99 fotos estejam uma porcaria. Aquela foto que eu mostro para o mundo é a foto que me faz ser um dos melhores fotógrafos do mundo. É assim com qualquer fotógrafo. E se eu tenho essas fotos em sequência, numa sequência de várias fotos, a minha tendência é: eu vou olhar essa e vou olhar essa. Daí eu vou olhar essa. E vou voltar para a primeira. Porque eu vou começar a comparar elas. Tá? E eu trabalho com um sisteminha de seleção. Existem 3 tipos de seleção de fotos. A primeira é a seleção que eu chamo de inclusiva e excludente ao mesmo tempo. Depois a excludente e depois a inclusiva. A excludente, ela vai fazer tu olhar as fotos que tu não quer incluir. Ah, vou excluir essa, vou excluir essa, vou excluir essa, vou excluindo, vou excluindo, vou excluindo. Só que eu acabo focando nos defeitos da foto. E eu não me interesso por defeito de foto. Eu me interesso pelas qualidades da foto. Eu me interesso pelo que a foto me conta, pelo que a foto me mostra, pelo que a foto me diz, qual é a mensagem que ela transmite. É isso que eu tenho que focar numa imagem. A inclusiva, ela faz isso. Ah, eu estou olhando aqui essa foto. Tá boa, ela me conta alguma coisa, me conta. Próximo. Ah, essa aqui tá mais ou menos. Então já nem vou selecionar. Ah, essa aqui tá boa. Seleciono. Essa aqui tá sem foco, não vai. Essa aqui tá boa, vai. E assim vou indo, entendeu? Só que se eu tenho uma sequência de fotos parecidas, a minha tendência é comparar entre elas, para daí escolher só uma. E eu perco tempo fazendo isso. Para agilizar processos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diminuir o tempo gasto em ações. Eu só consigo fazer isso se eu entendo onde é que estão os meus gargalos. Um dos meus gargalos era comparar fotos. Então, eu cortei esse gargalo quando eu não comparo mais fotos. Ah, mas tu vai selecionar fotos que vão estar parecidas porque elas estão fora de ordem. Sim, vou. E isso igual vai me agilizar muito mais do que se eu ficar comparando elas. Se eu perder uma hora passando por todas, depois passando por todas de novo, que eu já selecionei, eu vou gastar menos tempo do que se eu passar por todas já selecionando para uma seleção final, porque eu vou ficar comparando. Isso é fato para mim, e eu estou mostrando o meu processo. Tu pode depois pegar e adaptar ele do jeito que tu achar melhor, não tem problema. Então, vamos sair daqui, apertei o F7, embaralhei elas uma vez, apertei de novo e apertei de novo, tá? Elas foram lá para baixo, não tem problema. E agora eu vou fazer aqui só a simulação de como é que eu faço a seleção. Eu vou pegar. Aqui tem 106, 76, 71 fotos. Se eu dividisse em 10 pastinhas com 71 fotos, eu tenho aqui as 71 fotos. Joguei para a pastinha. Pá, vamos jogar aqui igual. Porque eu já fiz essa parte. Então, tá? Daí fiz em todas elas. 71 pastas, 71 pastas, 71 pasta durante 10 pastas. Abri aqui. Eu tenho as 71 fotos. Só que elas voltam a estar numa ordem. Se eu peguei alguma sequência junto mesmo naquela ordem aleatória, isso vai me atrapalhar. Então eu vou fazer de novo. 2, 3. Apertei 3 vezes o F7, que tem a mesma função do Shuffle Images, tá? Agora eu tenho aqui uma foto durante a colação. O Fast Stone, para tu selecionar a foto, tu simplesmente aperta a letra Q e vou lá. Essa tá meio... Tá, mas me conta alguma coisa, vai. Essa não me diz nada, essa tá fora de foco, essa me diz alguma coisa, vai. Essa me diz alguma coisa, vai. Essa não me diz nada, essa não me diz nada, me diz, que eu sei qual é esse momento, que eu estava lá fotografando, obviamente, então eu sei qual é esse momento e eu sei que ele faz parte de uma sequência que precisa estar todas as fotos. Então, vou selecionar essa aqui. Essa aqui tá, assim, ó, isso é um processo que acontece na minha cabeça muito rápido. Então, eu olhei para a foto, já sei os defeitos, já fiz as qualidades, já seleciono e vou para a próxima. Mas aqui eu estou explicando para vocês. Eu vou olhar essa foto e vou ver, ela está fora de foco, mas esse abraço é legal, esse abraço é importante, é uma pessoa importante para ela. Vou selecionar igual. Porque depois vão ter mais 2 curadorias durante todo o meu processo. Tá? E eu vou mostrar elas também para vocês.
Vou para a próxima, fora de foco. Essa foto é importante. Essa foto é importante. Essa foto me diz alguma coisa. Essa foto me diz alguma coisa. Essa foto está fora de foco. Me diz alguma coisa. Fora de foco. Me diz. Não. Não. Sim. Sim. Eu sempre paro nas fotos que me dizem alguma coisa para selecionar. Se eu fosse fazer a seleção excludente, eu ia olhar assim, essa foto tá ruim, eu ia começar a analisar ela, por que que ela tá ruim? Essa foto tá boa, então eu não vou excluir ela na seleção excludente. Eu vou lá passar para a próxima. E tudo que sobrar é o que eu vou entregar. E a gente não pode trabalhar com o que sobra. A gente tem que fazer uma inclusão consciente. Por isso que ela é uma seleção inclusiva. Porque ela precisa ser consciente para a gente ter controle do que a gente está fazendo. Então eu vou lá, tô selecionando, fazendo. Eu já fiz essa parte, então eu já vou pular, tá? Fiz a seleção dela, daí eu vou aqui, ó, eu criei uma outra pasta chamada selecionadas. Vou pegar aqui pela tag, select tagged files only, que é Ctrl Q. Vou apertar o Ctrl Q. Ele vai me marcar exatamente todas as fotos que foram pinadas com o Q. E vou puxar para a pasta de selecionadas, que já tem aqui 210 fotos, tá? Eu vou fazer isso nas 10 pastas, ou 20 pastas, dependendo da quantidade de tamanho do evento que tu fotografou, ou menos pastas, se for um ensaio, por exemplo, com certeza vai ser menos pastas. E vou fazer essa parte de seleção. Seleção feita, eu vou para a próxima parte, tá? Que já é puxar elas para dentro do Lightroom. Eu já fiz isso também, então eu já vou pular aqui e já vou abrir direto o Lightroom. O Lightroom aberto, eu tenho que já fazer alguns outros comentários para ir adiantando alguns processos. O primeiro é, eu só trabalho com um catálogo por trabalho. Se eu fiz um casamento, é um catálogo para ele. Se eu fiz um aniversário infantil, é um catálogo para ele. Se eu fiz um ensaio, é um catálogo para ele, e assim vamos indo. Por que disso? Muita gente usa um catálogo para tudo. Ah, meu trabalho todo está aqui dentro desse catálogo. E o Lightroom, conforme tu vai acrescentando imagens para ele, para dentro daquele catálogo, ele vai ficando pesado, ele vai ficando pesado, ele vai ficando pesado, e uma hora tu não consegue fazer mais nada. Tem gente que faz catálogo por ano, tem gente que faz catálogo por mês, tem gente que faz catálogo por cliente. Eu prefiro fazer por um trabalho por catálogo. Porque eu consigo fazer depois um backup desse catálogo. Eu simplesmente puxo ele e jogo para outro lugar. Eu mantenho o catálogo intacto, sem excluir, por mais de um ano. Eu tenho catálogos de 10 anos. Quando era o primeiro, tipo, 2014, a gente está em 2025, eu tenho catálogo ainda de 2014. Alguma coisa eu depois converto para DNG com perda, e isso é uma outra coisa que depois eu posso fazer um outro vídeo mostrando para vocês. Mas eu faço um catálogo justamente por essa economia de processamento. Quanto mais imagens, mais pesado ele fica. É como se tu começasse a sobrecarregar um caminhão carregando pedra. Então, porque vai ter outras coisas no processo que vão fazer pesar já. E isso eu vou mostrar aqui para vocês. Um catálogo por trabalho. E eu vou jogar para o Lightroom apenas as fotos selecionadas lá pelo Faststone. Não vou jogar todas. Em vez de 710, esse catálogo tem 123 imagens. Eu tinha falado ali no bloco anterior que eram 210, mas não. 210 eram um total das 3 pastas. São 123 imagens, tá? E eu já tenho elas aqui abertinhas, todas. Mas se eu fosse incorporar elas, eu vou abrir aqui a tela de importação. Eu vou ter que mostrar duas coisas que eu faço para vocês antes. Antes de importar as imagens, eu venho aqui em edição, configurações de catálogo. Deixa eu puxar para cá. E tá aqui, ó, tamanho total, nananã, tamanho de visualização padrão. Ele vem automático 2560 pixels. Eu baixo para 2048 e posso baixar para 1610. Isso é a resolução da visualização que vai estar na tua tela. Como ela é só visualização, isso não interfere na qualidade do arquivo final, mas interfere bastante no teu processamento. Então, quanto menor o arquivo,
Enquanto menor a visualização, ali o tamanho da visualização, mais rápido ele consegue fazer as coisas para ti. Se tu quiser deixar em 1024, não tem problema. Ele vai trabalhar em 1024, ele vai te mostrar uma imagem de baixa qualidade ali, e quando tu der zoom, ele aumenta essa qualidade, mas ele vai economizar processamento. Principalmente para quem tem máquina mais antiga, com menos memória. Esse computador que eu uso, ele é um computador com processador antigo, tanto que eu não consigo atualizar o Lightroom agora para a última versão, porque precisa ter uma função lá que ele não comporta. Então eu preciso fazer uma atualização de máquina esse ano para continuar usando o Lightroom atualizado. Mas porque eu estou fazendo agora, até agora, está funcionando. Se eu tiver que trocar a câmera, talvez precise de um Lightroom e um Photoshop mais atualizado, mas não é o meu caso agora. Perco as funções novas, já tipo lá, selecionar o fio de luz, que tem um botão específico para isso agora no Photoshop. Eu não tenho isso, mas eu não uso. Então, se tu não tem necessidade de ter uma máquina melhor, de não sei o que, a atualização do último Lightroom, não precisa ter. Vai com o que tu consegue trabalhar. E aqui eu também faço a qualidade de visualização que é baixa. Esse computador, eu ia dizer isso, ele tem um SSD rápido e ele tem 24 GB RAM de memória. Isso quer dizer que eu consigo fazer muita coisa rápida. Tem 2 GB de memória de vídeo. Então, eu consigo fazer coisas básicas rápido com ele. E é porque eu faço, ele está me entregando tranquilo. Se tu tem um computador de 8 GB e um processador também antigo, coisa assim, o legal é tu deixar no mínimo. E aqui em qualidade de visualização, baixa, ele vai baixar a resolução. Ele vai exigir menos da máquina. Então, tu consegue trabalhar mais fluido, mesmo que a imagem ali que tu esteja enxergando não seja tão boa. Enfim, eu faço isso. Aqui para mim eu vou deixar 2048 e vou continuar com a média, tá? Isso é básico. Aqui, não, eu não importei, digamos que eu não tenha importado essas fotos ainda. Eu vou aqui em importar, vai abrir a telinha de importação e eu tenho que já mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, criar visualizações aqui no canto, sempre em 1 para 1, porque ela tem mínimas incorporadas e auxiliares, padrão em 1 para 1. Mínimas. Ela só vai gerar as visualizações quando precisar e vai gerar na menor qualidade possível, que é o que a gente já setou ele para fazer. Incorporadas e auxiliares é aquilo que eu estava explicando para vocês na parte de edição. É a incorporada dentro do RAW. Então ele já vai puxar aquela que está no RAW. E isso até pode influenciar naquilo que as pessoas dizem: ah, mas ele mudou a estética da imagem. Sim, ele mudou porque ele gerou uma imagem nova. Se tu marcar isso aí, ele não gera. Só que eu recomendo trabalhar com uma imagem gerada do zero, porque vocês vão aplicar a estética de vocês em cima da imagem, tá? Ah, mas eu gosto da imagem que a câmera gera, então marca aquilo ali, não tem problema. Isso fica a critério de você. Eu trabalho sem marcar aquilo ali, eu gosto de gerar uma imagem nova. Padrão, tamanho padrão, que é o tamanho da tela, e 1 para 1, que é o tamanho cheio da imagem. A minha 6D, que é a câmera que eu trabalho, ela gera uma imagem em 5300 e alguma coisa por 3 e alguma coisa. Não lembro agora de cabeça. Isso é o tamanho do visualização. Como eu estou pedindo para ele trabalhar com uma menor, ele vai gerar um pouco menor. Mas quando eu der o zoom, ele vai ir para esse tamanho cheio. E como lá eu setei para trabalhar com um tamanho menor, quando ele der o zoom, ele vai dar um zoom com menos qualidade, não tem problema. Outra coisa, marquem visualizações inteligentes. Criar visualizações inteligentes. A visualização inteligente é o que ele usa para fazer as renderizações de efeitos, de ajustes e não sei mais o que. Ela é mais leve. E vocês podem setar também para ele não usar a imagem final para editar, para fazer a pós-produção. Tanto que vocês podem ter as visualizações inteligentes num lugar e os RAWs em outro. E tirar, tipo, tá no HD externo. Tirou o HD externo, ele vai trabalhar só com as visualizações inteligentes. Isso tudo é configuração. Eu não uso isso, então não tem por que mostrar, porque é o meu processo de edição aqui de pós-produção, tá? Mas marquem criar visualizações 1 para 1 e criar visualizações inteligentes. Daí eu marco onde é que eu quero importar elas, eu não faço mais muita coisa, às vezes eu renomeio o arquivo, blá blá blá, concluído. Aqui seria importar para ele mandar as fotos para dentro do catálogo, mas eu já fiz isso, concluído, tá? Um outro ponto.
O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma aumentadinha no tamanho das fotos aqui para enxergar melhor. Eu trabalhei com criação de pastas dentro do Faststone e eu trabalho com pastas dentro do Lightroom. Então eu vim aqui criar coleção 01, pegar as cenas parecidas, eu separo por cenas de coisas acontecendo igual, locações parecidas ou similaridade de iluminação, principalmente se for ensaio. Ah, locação. Aqui é a mesma locação, mesma locação, mesma locação, mesma locação, mesma locação, locação, locação e locação. Pum, isso aqui é uma coleção inteira. Vou mandar aqui para coleção 1. Daí eu vou vir aqui, Ctrl N, 02. Essa aqui é a mesma locação. 02, tá? 03. Ela no palco, em cima do palco, em cima do palco, em cima do palco. Tenha sempre a mesma iluminação, basicamente, porque eu não usei flash para fazer essas fotos. Eu só usei a luz que a produtora colocou. E é uma luz bonita, é uma luz cênica, então não tem problema de tu ficar usando a mesma iluminação deles, tá? E aqui, ó, são várias fotos com a mesma iluminação. Então, 04. Foram 47 fotos, tá? Daí 05, 07, no restaurante que a gente foi depois, tá? Tinha poucas pessoas, ela cumprimentando ali os convidados que foram para o restaurante depois. Eu tenho 7 coleções aqui no cantinho. Por que que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou fazer a segunda curadoria que vai me ajudar a identificar fotos repetidas. Tá? Então vou aumentar um pouquinho mais o zoom aqui. Gosto de fazer daí o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, fechei aqui do lado e aumentei essa daqui. Vou clicar aqui, tem esse ícone do modo de exibição, o modo de exibição da lupa, o antes o de comparação e tem o de exibição de pesquisa. Eu vou clicar no de exibição de pesquisa porque o que ele vai fazer? Ele vai me colocar as fotos selecionadas na tela, todas ao mesmo tempo. E eu vou analisar elas rapidinho, tipo, essa aqui e essa aqui, tá? Eu vou escolher essa aqui que está melhor. Eu já escolhi as fotos, já fiz um monte de coisa, então é só a critério de exemplo. Essa aqui não vai. Eu vou tirar essas duas e essa aqui sai também. Essas duas. Essa aqui, a segunda também. A primeira sai e a segunda sai. Essas duas. Essa aqui, a segunda sai e a primeira vai. Tá? Então eu já tirei as duas. E essas três aqui são parecidas. As meninas todas olhando para a câmera. A primeira não vai. A segunda não vai. A terceira vai. Tá? Daí eu nem preciso tirar todas. Eu só vou para a próxima aqui e já marquei. E essas duas são iguais. Então eu vou selecionar a segunda. Que normalmente a segunda é a última que eu olho na câmera, eu tenho certeza que está a melhor. Mantenho as outras. Agora eu vou selecionar as fotos que eu marquei com X, tá? Que não vão ser selecionadas, e removo da coleção. Pronto. De não sei quantas fotos eu não contei ali, quantas fotos tinha, agora ela só tem 5 fotos, tá? Vou fazer isso na segunda. Mesma coisa. São 3 fotos parecidas. Composição da primeira tá mais aberta, da segunda tá mais aberta, vai ser a selecionada, porque eu tenho mais espaço para cropar depois se eu precisar. Ele com o cabelo dela para cima, são 5 fotos. Essa aqui tá cortando muito para baixo, essa aqui vai. Essa aqui dela olhando para ele, só não. E essa daqui que é a primeira que tem mais espaço para cortar. Pronto. Ok? E a última aqui que eu não selecionei, ela beijando, tá? Essa aqui também vai. Agora eu seleciono de 9 fotos, eu tiro 3, 4, 5. Sai, ficam 4. Então já estou diminuindo. Essa é a segunda curadoria que eu faço. Tá? Já diminuí o número de fotos. Vou fazer isso em todas. Todas as pastinhas, todas as coleções que eu criei, eu vou fazer isso em todas.
Digamos que essas aqui sejam as fotos finais já. Tipo, todo o resto que ficou nas pastas, para não perder muito tempo, sejam as que ficaram. Tá? Já foram selecionadas, já foi feito esse processinho da segunda curadoria. A partir de agora são todas as que eu vou realmente editar. Então, agora o que eu vou fazer? Até tenho anotado aqui para não me perder. Primeira coisa, eu vou vir aqui, todas as fotos, vou vir em revelação, vou marcar aqui com só as fotos selecionadas e sem seleção, para tirar as negativadas. Selecionar Ctrl A, todas as fotos. Eu tenho um perfil de cor que eu baixei na internet, chamado Magnetite, que ele é um Orange and Teal. Eu gosto muito de trabalhar Orange and Teal nas minhas fotos. Orange and Teal é aquele esquema de laranja nas altas luzes e um teal, que é um azulzinho mais levezinho, assim, quase puxando para um verde, nas sombras, nas baixas luzes. Que é o que é perfil de cinema. Normalmente são os filmes que usam isso, tá? E eu descobri que eu usando isso aqui, os meus clientes adoram, então é o que eu uso. Mas tu pode fazer isso com qualquer perfil de cor, inclusive com os que já vêm incorporados pelo Lightroom. Tipo aqui, retrato. Pum. Se eu estou com todas as fotos selecionadas, eu preciso estar aqui com sincronismo automático, tá? Tudo que eu fizer numa foto, na foto que está aqui na tela, tudo que eu fizer nela vai ser acionado nas outras das 114 fotos. O Lightroom é um software de edição, tratamento e manipulação em lote. O que quer dizer em lote? Que tu faz de uma vez só em todas as fotos. E aí é um erro que muita gente comete de não entender que o Lightroom ele é em lote. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui, olhou a foto, preciso puxar exposição, preciso puxar contraste, preciso puxar luzes, preciso puxar isso, aquilo e aquele outro. Tá? Vai passar para a segunda foto. Preciso mexer exposição, contraste, realce, sombra, nananana. Uma por uma. E ela normalmente não vai fazer a seleção que eu fiz antes, ela vai fazer a seleção aqui. Então, em vez de 114 fotos, ela teria 710 fotos para mexer uma por uma. Isso é uma perda de tempo enorme. Por isso que as pessoas levam um mês para entregar um casamento. Por isso que as pessoas levam uma semana para entregar um ensaio. Porque elas não usam o potencial que a ferramenta oferece, que é a edição em lote. Por que eu fiz coleções? Porque eu vou chegar aqui e vai estar 5 fotos aqui embaixo com um padrão de luz. Então eu não preciso editar a exposição de uma por uma. Eu vou selecionar todas. Se eu mexer na exposição de uma, que está aumentando ali, vai mexer em todas. Tá? Eu não preciso mexer 5 vezes no mesmo negócio. Eu vou mexer uma em todas. Só que tem uma foto que está com configuração diferente. Ela vai ficar um pouco mais escura ou um pouco mais clara. Mesmo que a luz seja a mesma. Luz igual não significa que a exposição vai ser igual. Significa que o padrão de luz é igual. A gente tem que levar isso em conta. Porque o Lightroom tem várias ferramentas que vão te ajudar nessas questões também. Já padrões de luz igual, mas exposições diferentes. Eu tenho como resolver isso num clique. Eu vou mostrar para vocês também. Só que antes, deixa eu voltar aqui para todas. Eu apliquei o perfil. Vou deixar o retrato, que ele é o mesmo retrato da câmera. E vou fazer outra coisa, que muita gente torce o nariz. Mas o que eu faço? Que ganha muito tempo. Automático. Ajuste automático do Lightroom. Ele vai entender as nuances da foto e vai saber que preciso dar uma puxadinha na sombra, eu preciso dar uma puxadinha no branco, eu preciso dar uma puxadinha no preto, na exposição, nisso, naquilo, no contraste. E a partir disso, por exemplo, eu gosto de uma foto um pouquinho mais contrastada. Eu vou dar uma puxadinha para 36. Ele vai fazer a sincronização das configurações de todas as 114 fotos em contraste mais 36. Eu não preciso ajustar foto a foto no contraste ali, sabe? Não tem porquê. Se eu tenho um padrão de coisa, tá?
Contraste, daí eu gosto de tirar mais realce, por exemplo, puxei todo o realce, ele vai editar o realce, vai ajustar o realce em todas as 114 fotos. Eu posso fazer isso com tudo, tá? Eu mexo perfil de cor, eu mexo o balanço de branco, por isso que eu voltei para cá. Boto automático, deixo ele dar uma aquecidinha. Normalmente ele dá uma aquecida, mas eu quero que ele trabalhe em 7.500. Tá? Eu gosto delas um pouquinho mais quentes. Então eu vim aqui, 7.500, apertei. Lá vai ele fazer tudo de novo as 114 fotos. Só que igual esse tempo que ele faz, é um tempo que eu não estou perdendo ajustando foto a foto. Entendeu? Então não tem por que fazer foto a foto, a maioria das coisas. Ajuste do balanço de branco para todas elas foi feito. Tá? Eu ainda às vezes posso pegar, por exemplo, e já mexer na textura. Eu gosto de botar uns 15 de textura, uns 10 de claridade no máximo e 5 de desembaçar para dar um contrastezinho, tirar um pouco daquele esmaecido que a foto vem, assim, às vezes, tá? Tá sincronizando, ok. Agora que eu fiz os ajustes que eu faço em todas as fotos, sempre, é o padrão de fazer isso tudo em todas as fotos. Ah, mas não vai ter nenhuma foto preta e branca, eu vou decidir isso pontualmente. Aproveitando, a minha terceira curadoria é a seguinte. Eu tenho um sisteminha com os rótulos de cor, tá? E o rótulo de cor verde é o rótulo que eu vou dizer assim, essa foto está pronta. Essa foto não está pronta, porque eu preciso ajustar o horizonte dela, eu preciso fazer ajustes com os filtros, eu preciso fazer uma remoção, talvez, de objeto nessa foto. Então eu marco com amarelo. Pum. Próxima, eu preciso fazer um ajuste de corte nessa, amarelo. Essa aqui, essa aqui vai do jeito que tá. Ponto, verde. Essa daqui tá boa também, já vai do jeito que tá. E a última, eu sei que eu preciso fazer um ajuste de horizonte, ela tá bem torta. E eu tenho isso como problema também. Meus horizontes normalmente são tortos, eu preciso fazer isso na pós-produção. Pronto. Se eu filtrar aqui por cor, eu tenho 3 fotos para ser mexidas e 2 fotos que já podem ser tipo, ignoradas pelo resto do processo todo. Eu vou fazer a mesma coisa em todas as fotos, em todas as coleções. Tá? Ó, precisei ajustar. Tá parecido. Esse aqui eu vou dar uma clareadinha. Essa daqui eu dou uma clareadinha. E essa daqui eu dou uma escurecidinha, na verdade. Essa, talvez se eu for tirar a lâmpada aqui em cima, precise mexer nela. Eu vou fazer isso, tipo, essa aqui o corte está errado. Eu tenho que dar uma ajustadinha no corte e talvez aproximar ela um pouquinho mais. Também para cá. Essa daqui, se eu quiser tirar a lâmpada, vai para o amarelo. E essa daqui vai. Essa aqui não. Essa aqui, até assim, ó, só um corte. Eu já vou fazer isso aqui agora, por exemplo. Ah, pum. Organizar, alinhar o horizonte. Pronto. Verde. Não tem mais por que voltar nela. Entendeu? Se é uma só, beleza. Agora, toda a sequência ali eu preciso fazer alguma coisa, então vamos, vamos marcar todas e depois a gente volta nelas. Aqui, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vocês viram que na pastinha anterior ali eu não fiz o Ctrl A. Vou fazer o Ctrl. Deixa ela se manifestar. Balanço de branco já está feito nessas fotos. Só que como mudou a luz, é legal eu refazer o balanço de branco. Só para ela dar uma ajustadinha melhor e não ficar tão quente. Ó, deu uma melhorada. Vou fazer aquela pré-seleção, porque eu tenho aquela segunda curadoria, porque eu tenho várias fotos repetidas aqui. Então eu vou pegar aqui em sequência com 5 e vou fazer a seleção de quais que ficam, quais que vão. E essa aqui está próxima, mas não dá para ver o rosto dela. Sai.
Essa dá para ver o rosto. Opa, sai. Essa dá para ver o rosto. Essa aqui já está repetida. E essa daqui. Essa daqui fica. Pronto. Fiz isso na pasta toda, na coleção toda. Vou olhar, vou marcar também, vou fazer os ajustes pontuais na foto e vou marcar com o amarelo ou marcar com o verde, tá? Fiz a marcação. Pronto. A partir de agora, eu vou ir para um outro processo. Depois que eu passar por todas as coleções, eu estou com quase 30 minutos nessa parte, então eu preciso cortar já também. Depois que eu fizer todo esse processo de ajustar pontualmente as fotos, fazer o ajuste automático e ajustar pontualmente, e marcar com amarelo e com verde, eu vou ir para a próxima parte do processo, que são os ajustes pontuais de crop, de remoção de manchas, o filtro radial, filtro gradual, se eu vou fazer alguma coisa com pincel e etc. Tá? Deixa eu passar para a próxima parte. Na metade da etapa anterior, ali que eu estava mostrando algumas coisas de Lightroom, deu probleminha de sincronização e eu resolvi tirar a câmera. Eu vou trabalhar agora sem câmera do resto do tutorial também. Mas eu estou ainda com o Lightroom aberto. Já temos as fotos que a gente selecionou para fazer uma segunda parte de tratamento. Eu vou vir aqui no filtro. Marquei só as amarelas, só que eu preciso vir aqui em todas as fotos. De novo, só as amarelas. Digamos que tivesse mais fotos aqui, porque é um trabalho que eu acabei entregando cento e algumas poucas fotos. Mas, para título de exemplo, eu vou mostrar para vocês o que eu faço, tá? Só com essas poucas fotos. Eu faço crop, eu faço a remoção de manchas, remoção de objetos. As ferramentas novas agora de remoção de objetos que o Lightroom tem, elas estão muito boas. Eu vou mexer no filtro radial e gradual, e tem uma sacada que eu gosto de fazer, que eu gosto de mostrar também que eu faço. Pincel de ajuste, se precisar, para escurecer uma parte, clarear a outra. E basicamente é só na parte de pós-produção. Tá? Então vamos lá. Eu vou baixar aqui, voltar para a revelação. Primeira coisa, ajustar o horizonte. Então, R, eu vou dar uma ajustadinha no horizonte. Eu tenho a tendência a fazer objetos, o assunto da foto centralizado. Se tu não tem, tu organiza ele dentro do que tu faz, tá? O Lightroom me permite, por exemplo, tirar objetos que estão interferindo na cena. Não vai ficar legal, mas eu vou fazer igual a título de exemplo. Tá? Tem algumas coisas que funcionam. Essa placa aqui, por exemplo, eu vou selecionar essa placa, cuidar para não selecionar só o cabelo da guria. Selecionei a placa, aumento um pouco o local da seleção e ela fez a seleção da placa. Vamos lá, remover. Pronto, até ficou bom. Achei que não teria ficado, mas ficou bom. Isso é remoção de manchas, remoção de objetos que não agregam na foto. Para falar a verdade, eu acho que eu nem fiz isso na foto que eu entreguei para ela. Eu mandei com aquilo ali, porque para mim é parte do cenário, de onde ela está se formando. Se eu quiser tirar essas tomadinhas aqui no fundo, vamos lá, remover a área. Removeu, tá? Esse tiozinho aqui que está aqui no canto. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue remover então. Dá para fazer isso manualmente, mas é um saco de fazer. Ele não tirou completamente, mas está tranquilo. E assim a gente pode indo, a gente vai lapidando as nossas fotos conforme a gente vai trabalhando nelas, tá? Remoção de manchas, o crop eu já fiz. Agora eu gosto de trabalhar filtro radial e gradual. O que são os filtros radial e gradual? Gradual não, radial. Degradê, são os degradês, tá? Eu tenho o radial, que ele é um círculo, uma elipse. E o que eu gosto de fazer quando esse cara está acionado?
eu gosto de vir aqui, eu já tenho isso pronto, centralização do olhar, que é simplesmente tirar 1,85 de exposição. Eu tenho só que clicar aqui em inverter, seleciono bem no meio do rosto dela, que é para onde eu quero que o olhar da pessoa que estiver olhando essa foto centralize, seguro o Shift e puxo. Vou puxar até onde ficar legal para mim. Onde tá, eu penso assim, tá bom. Pum. Fechei a ferramenta e o rosto dela está mais claro e o resto nos arredores do rosto está mais escuro. Isso me faz a pessoa que está olhando a foto olhar direto para o rosto dela, assim, porque ela vai ignorar pessoas que estão na parte mais escura da foto e tudo mais. Se eu quiser mexer também nessa área aqui, está muito clara. Eu vou vir aqui, pincel, posso deixar já na configuração, deixa eu aumentar um pouquinho. Ficou muito escuro, mas aí eu vou só selecionar e depois eu ajusto, tá? Aqui assim, deixa eu apagar isso aqui em cima. Ok, não está muito escuro, não ficou tão natural. Eu posso vir aqui, tirar uns menos 25, vou tirar um pouquinho mais do realce para tirar aquele negócio gritando na tua cara de que está estourado. Um pouquinho mais de sombra e posso vir aqui e aumentar um pouquinho do preto, não tanto. Agora a gente pode até vir, fechar aqui essa ferramenta, mostrar o antes e o depois. Isso é o antes da foto, isso é o depois. Estava estourado, não está mais. Então, me ajuda bastante essa ferramenta. Olha como ficou uma foto completamente diferente. Eu vou agora, assim, ó, depois que eu já fiz os ajustes básicos, fazer esses ajustes pontuais é muito mais rápido. Aqui nessa, eu precisaria tirar aquelas lixeiras, tá? Vou tirar a lixeira 1, a lixeira 2, a lixeira 3. Se eu selecionar um pouco do objeto aqui, assim, desse poste, ele vai entender que o poste faz parte do cenário, tá? Mas vamos ver o que ele vai fazer. Porque ele sempre é uma caixinha de surpresas. Às vezes ele faz o que tu quer, às vezes ele não faz o que tu quer. Pronto, fez o que eu queria, inclusive. Ficou bom, tá? Vou fechar a ferramenta. Vou tirar um pouco de sombra para clarear um pouquinho mais dentro da foto. Elas ali principalmente. Os realces eu já tirei. Branco eu vou tirar um pouquinho para não estourar tanto na borda. E posso fazer a mesma coisa. Posso vir aqui, radial. Não é brilho no olho, é centralização do olhar. Eu tenho sempre que marcar e inverter. Se eu não marcar e inverter, quer ver o que acontece? Tá travando. Ó, não marquei e inverter. Ó, ele centraliza, ele escurece a parte selecionada. Então tem que vir aqui e inverter. Agora ela que está com a atenção dirigida. Eu posso ajustar aquilo ali conforme eu preciso. Ah, não quero que seja 1,85, eu quero que seja 1. Não tem problema, vai ali e puxa para 1, não tem problema. E assim a gente vai trabalhando. Eu faria isso com todas as fotos, tá? E mais essa daqui. Essa daqui, aqui eu usei, já estava selecionada, então por isso que ela não está aqui, mas não, ela estaria aqui, exatamente onde está essa menina aqui. Eu faria isso. Vamos fingir que ela é a minha formanda. Radial, centralização do olhar, inverter. Vou abrir aqui. Pum. Eu sei que tem coisa acontecendo na volta, mas o meu olhar está centralizado no meu personagem principal da cena. É isso que essa parte do processo faz. Depois que eu fiz toda a parte de seleção, de ajuste pontual e mais aquela coisa toda que eu estou mostrando aqui para vocês,
Às vezes eu posso fazer a terceira seleção bem aí. Ah, mas depois dos ajustes, essa segunda foto aqui não tá legal. Entendeu? Porque ela parece que tá querendo dar um beijo nele, mas não deu o beijo nele. Porque o beijo tá na próxima foto. Essa foto aqui passou a não ter sentido. Então vou excluir ela. Pronto, é uma foto a menos. E eu vou lapidando a quantidade de fotos que eu vou entregar para o meu cliente. Eu saio de 710 e vou ir para 100, eu acho, que eu acabei entregando para ela. Em evento, eu não tenho uma quantidade que eu tenha de alvo. Tipo, preciso entregar tantas. Para ensaio, sim. Para ensaio, eu tento entregar numa média de 100 fotos, que é o que eu mando para a galeria para o cliente escolher depois. Quanto menos fotos eu mando para a galeria, mais a tendência é ele se sentir confortável com a escolha. Conheço fotógrafos que eles vão mandar todas porque eles acham, eles afirmam para mim, às vezes para eles funciona, que quanto mais fotos tu mandar, mais fotos o cliente escolhe, mesmo que escolha repetidas. Para mim não faz sentido. Para o meu estilo de trabalho não faz sentido. Eu espero que, para vocês que tenham ficado até o final aqui desse tutorial, tenha feito sentido. Foi uma forma meio rasa, eu confesso, porque isso aqui teria que ser esmiuçado parte a parte. Eu passei por cima mostrando o meu processo para tentar ser um pouquinho mais dinâmico de como é que funciona. Eu gostaria de ter sido mais específico, só que daí esse vídeo, em vez de durar menos de uma hora, quase uma hora que ele já tem, ele duraria em torno de 3, 4. Isso aqui daria um workshop, inclusive, para mostrar para vocês partes do processo, entrar em detalhes, mostrar mais porquês, como é que vocês fazem, mas para princípios de ajudar vocês a entenderem que dá para melhorar processo, dá para agilizar processo, dá para cortar tempo na pós-produção de vocês, eu acho que foi bastante útil. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários coisas que vocês gostariam de ter visto nesse vídeo que vocês não viram, que eu não consigo cobrir tudo, tá? Porque daí eu já vou entendendo que daqui a pouco eu posso gravar um segundo vídeo com essas coisas que vocês acham que faltou. Vou voltar a fazer produção de conteúdo aqui para o YouTube, prometo. Eu estou afastado já dele desde 2018, 2020 foi a última vez que eu postei alguma coisa nesse canal. E eu sinto falta. Então agora, 2025, tá numa das minhas resoluções voltar a produzir conteúdo para cá. Se tu curtiu o vídeo, deixa uma curtida. Se tu gostou do vídeo, deixa uma curtida. Deixa um comentário. Compartilha nas tuas redes sociais. Se tu conhece algum fotógrafo que acha que vai se beneficiar desse tutorial aqui, manda para ele. E nos vemos no próximo. Muito obrigado pela audiência até agora e até mais.